Graça e paz, amados, filhos de Deus, amigos do Facebook, amigos do Instagram, amigos do YouTube, amigos de todas as redes sociais. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda-feira, véspera de feriado em algumas cidades nacionais. Quem está por aí, vai dando um glória a Deus, vai curtindo aí no coração, vai dando um glória a Deus, curtindo no coração. A Rose, Natália tá aí, Lia, glória a Deus pela vida de vocês. Rita Costa, Deus te abençoe. Pessoal que está chegando aí, nós vamos fazer uma live com um estudo bíblico bem rápido. O Paulo está chegando por aí, Deus te abençoe. Paulo, Regina Vieira, Deus te abençoe. Glória a Deus. Jefferson Alberto está chegando por aí também. Qual é a posição do crente, qual é a posição do Filho de Deus diante das derrotas? Boa noite, Regina, Deus te abençoe. Claudenira também está chegando por aí. Qual que é a posição que o crente tem que tomar diante da derrota? Jesus disse que nós teríamos tribulações, que nós passaríamos por tribulações, amém? E como que nós devemos agir diante dessas derrotas? Porque nem sempre é fácil agir diante das derrotas, amém? Às vezes a gente está firme num propósito, numa batalha espiritual. Bia Silva tá aí, Deus te abençoe, Gorete também. Às vezes nós estamos firmes numa batalha espiritual, numa luta, então a gente sofre uma derrota. Acontece, amém? Mas como que a gente tem que lidar com essa derrota? É isso que a gente vai estudar rapidinho agora, daqui a pouquinho. A Luzia Brandão tá aí também. Luzia, Deus te abençoe. Cláudia Lira, Deus te abençoe, Cláudia. Glória a Deus. Você que está animado para esse estudo de hoje, dá um glória a Deus, digita nos comentários aí, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, graça e paz, Bia, Gorete, você que está aí preparado para esse estudo, preparado para essa palavra, Deus vai falar grandemente com você nessa noite, amém? Vai clicando no coração aí, vai digitando nos comentários, se você tiver alguma dúvida, pode questionar, pode perguntar, amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui preparados. O ministério do pastor Eric Santana está preparado para solucionar suas dúvidas em relação a isso. O que fazer diante das derrotas? Como que o crente tem que agir quando as derrotas vêm? Inevitavelmente elas virão. Amém? A nossa vida é assim, porque em alguns momentos, principalmente os momentos de derrotas, são os momentos que a gente mais aprende, são os momentos de deserto, os momentos de luta. Amém? A Bíblia nos ensina durante todo momento, durante todo o Velho Testamento, que Deus, quando levava o povo de Israel para o deserto, era o momento que Deus queria provar o povo de Israel. Era o momento que Deus queria ensinar muitas coisas ao povo de Israel. Eu costumo dizer aqui nas redes sociais, tem até uma mensagem minha aí no canal do Facebook, na página do Facebook, dizendo o seguinte: quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer nos ensinar algo. Então você quer sair do deserto? Aprende logo o que Deus tem para te ensinar, porque assim que você aprender, o deserto acaba. É ou não é? Quem tá aí? Quem conseguiu entender? Digita um glória a Deus aí, digita eu entendi, pastor. Porque eu vou dizer de novo para o pessoal que está chegando agora. Deus nos leva para o deserto para nos ensinar, amém? Deus permite o deserto nas nossas vidas, a derrota nas nossas vidas, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, se você está passando por um deserto, se você está passando por derrotas, por dificuldades, aprenda logo, porque assim que você aprender, meu amado, o deserto vai acabar. Glória a Deus, porque se Deus quer te ensinar algo, assim que você aprender, o deserto acaba. Então, se você está passando por uma luta, se você está passando por momentos difíceis, se você está num deserto, trate de aprender. Pergunte para o Senhor o seguinte: meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Me ensine para que esse deserto acabe logo. Glória a Deus. Aleluia. É assim que funciona. Amém? Então, vamos falar hoje rapidamente sobre qual é a verdadeira posição do crente, qual é a posição do Filho de Deus diante dos momentos de derrotas, diante dos momentos onde tudo parece que não tem mais fim. Quando parece que já acabou, que não tem mais saída, você deve se posicionar de qual maneira? Amém? Glória a Deus.
Dilma Rodrigues está chegando, Deus te abençoe. A Luzia Blandão entendeu, pastor, amém, glória a Deus, Luzia. Então aprenda, se você está passando por um momento de derrota, se você está passando por um momento de deserto, Deus quer te ensinar alguma coisa. Então aprenda logo, porque o deserto acaba, amém? Glória a Deus. Luzia Soares está por aí também chegando. Romildo também entendeu, olha aí. E o Romildo disse que está passando por isso também. Romildo, em nome de Jesus, o seu deserto vai acabar. Aprende logo o que é que Deus tem para te ensinar com esse deserto, com essa derrota. Porque Deus permite todas as coisas. Larissa Ambrosio, minha amiga Larissa, Deus te abençoe, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, vamos falar hoje sobre qual o posicionamento do Filho de Deus diante das derrotas, diante da luta, diante da prova. Porque muito erroneamente foi nos ensinado que depois que você aceita Jesus, as derrotas acabaram, que é só vitória e que você não vai passar por deserto nenhum. Sinto te informar, meu amado, Jesus disse que as tribulações viriam, amém? Então, o momento que você aceita Jesus, quando você entra para o Evangelho, quando você entra para a família do Reino, é a hora que as lutas vão começar. Então, se prepare. E como que o crente, como que o cristão deve se portar diante da derrota, diante da prova? Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 14, você lê depois com calma na sua casa, está escrito assim: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Está lá em Efésios, no capítulo 5, verso 14. Então existia um homem que estava há 4 dias dentro de uma tumba. Não havia mais chance para ele. Ele já cheirava ruim. Do lado de fora dessa tumba, muitos já choravam. Lázaro já estava morto. Lázaro, que era amigo de Jesus. Existia um outro homem que já estava conformado, porque ele não conseguia chegar até o tanque. E ele sabia que ele nunca teria a sua cura. Era um paralítico que já estava sem esperança. Existia uma mulher que vivia preocupada com todos os seus afazeres domésticos, com todos os seus serviços, e não tinha tempo para nada. Marta estava ocupada demais para dar atenção para o Senhor Jesus quando esteve dentro da casa dela. Existia um homem rico que ele tinha tudo, que tudo na vida dele ia bem. Ele cumpria todos os mandamentos. Ele já estava acostumado, já estava preparado, achava-se que já estava salvo, que a vida dele já estava mil maravilhas. E na nossa vida também muitas vezes é assim. A rotina vem, a mágoa, às vezes uma crítica, às vezes um pensamento ruim na sua cabeça, às vezes amizades que te levam a fazer coisas ruins, amizades que te levam a pensar coisas ruins, amizades que às vezes te fazem se magoar, amizades que às vezes te fazem se sentir mal. E quando você percebe, já está longe de Deus, já está parado no Evangelho, já está acostumado com quem você se tornou. Então você passa a ficar desanimado, então você passa a ficar vazio e você começa a imaginar que talvez nada mais dê certo na sua vida. Escute uma coisa, meu amado. Enquanto aquele paralítico do tanque de Betesda achava que não ia conseguir mais a sua cura, porque ninguém poderia levá-lo, ninguém levava-o até se aproximar do tanque e tocar nas águas. Isso está lá em João no capítulo 5, no versículo 1. Jesus se aproximou dele e disse: levanta-se. Olha só, olha aqui o mistério, o segredo. Levanta-se, pega a sua maca e anda. Olha aí. Enquanto Marta estava preocupadíssima com todos os seus afazeres domésticos. Isso aí você encontra lá em Lucas no capítulo 10, no verso 41 em diante.
Então Marta estava ocupadíssima com seus afazeres domésticos, com o seu trabalho. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas com a coisa que não, apenas com aquilo que é necessário você não se preocupa. Você está cheio de afazeres. Você está cheio de preocupações. Mas você precisa se preocupar com o Filho de Deus que se fez mostrar na sua vida, mas a nossa rotina às vezes nos leva a ocupar a nossa mente com um monte de coisa que não precisa. Enquanto todos diziam que Lázaro estava morto, isso você vai encontrar lá em João no capítulo 11. Jesus diz para ele, vem para fora. Aleluia. Meus amados, Jesus, preste atenção. Jesus ele veio para nos acordar. Jesus ele veio para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Aleluia. Jesus veio para nos mostrar que ele trouxe a cura. Se o seu problema é cura, se o seu deserto é cura, Jesus tem cura. Se o seu problema é morte, se tem algo na tua vida que morreu, se tem algo na tua vida que você perdeu e que você acha que não tem mais volta, Jesus é a vida, ele tem vida. Se você precisa de aprendizado, se você precisa de sabedoria, Jesus ele traz o ensino. Só é preciso que nós demos, a gente só precisa dar ouvido para aquilo que ele está falando. A gente precisa somente acordar e viver como ele quer que a gente viva. Aleluia. Aleluia. Não permita que a rotina ou então os seus pensamentos deixem a sua alma adormecer. Escute a voz de Deus, escute o chamado do Espírito Santo. Acorde, levante, vá para fora. Aleluia, glória a Deus. Levante-se, saia dessa tumba escura. Está cheio de crente, cheio de filho da luz, dentro de tumbas escuras. Jesus nos disse que nós somos luz. E quem é filho da luz não pode viver dormindo, não pode viver trancado no escuro, dentro de uma tumba, dentro de um lugar que não há luz, porque você não está morto. Aleluia, você pode digitar aí, aleluia. Você não está morto, meu amado. Você tem a vida de Cristo dentro de você. Você tem a vida de Cristo resplandecendo em você. Você é um iluminado em Cristo Jesus. Por isso, levante-se dessa tumba. Saia dessa caverna escura. Em nome de Jesus. Cristo está te esperando. Cristo está esperando você se levantar. Cristo está esperando você tomar uma atitude. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. O que ele tinha que fazer, que era enviar o Espírito Santo para te acompanhar todos os dias, a todo momento, ele já enviou. Aleluia! O Espírito Santo de Deus reside dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus nos vivifica, nos traz vida, nos traz luz. Amém? Glória a Deus. Como que o Filho de Deus tem que se portar diante da derrota? Levantando-se, erguendo-se, saindo da tumba, levantando a cabeça, dando glória a Deus, dando aleluia, dando graças, porque a vitória ela é garantida, mas não na sua hora, na hora que Deus desejar, ela vai chegar em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, digita aí, eu creio, pastor, em nome de Jesus, a minha vitória vai chegar. Digite aí, com euforia, com alegria, amém? Em nome de Jesus.
era essa palavra que eu gostaria de deixar para você na noite de hoje. Que você precisa se levantar, que você precisa estar de pé, que você precisa sair dessa caverna escura, que você precisa se levantar dessa tumba, que você precisa sair desse deserto, que você precisa aprender com o Espírito Santo. Peça para ele nessa noite: Espírito Santo, me ensina o que eu preciso aprender para sair desse deserto, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique ligado nos nossos canais. Fique atento nas nossas páginas, nos nossos perfis, que nós estaremos de tempos em tempos renovando com vídeos ao vivo, com as nossas mensagens, e nós estaremos enviando as nossas frases, os nossos áudios, e vou te dizer, em nome de Jesus, tem muita coisa boa para você ainda nesse ano. Eu profetizo na tua vida, na vida de todos vocês que estão por aí. Eu profetizo em nome de Jesus, tem vitória para a sua vida ainda em 2018. Amém? Glória a Deus. E a sua vitória eu quero ver testemunhada aqui na nossa página. Amém? Você vai vir aqui e vai digitar e vai testemunhar a tua vitória em nome de Jesus, a tua cura, a tua libertação, as tuas bênçãos financeiras. Amém? Porque tudo isso é bênção de Deus para a tua vida. Amém? Romildo, Cássia, vai digitando aí para eu agradecer vocês que estiveram aqui conosco hoje. Romildo, Cássia Paz, Romildo Adriano, quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver. Luzia Brandão, Deus te abençoe. Marcelo Silva, aleluia, glória a Deus. Cássia, já falei. Quem mais? Vai digitando amém aí para eu ir agradecendo vocês, em nome de Jesus. Luzia Brandão, Deus te abençoe. Cláudia Duarte está chegando por aí agora também, Deus te abençoe. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Priscila Santana, minha esposa, que eu amo tanto, com o meu bebê, Deus te abençoe. Lisângela Marinho, Deus te abençoe. Rosa Ferreira, glória a Deus pela tua vida. Luzia de novo, Deus te abençoe. Benedita também está por aí, Deus te abençoe. Eu profetizo vitória ainda em 2018. Se você receber a sua vitória em 2018, não deixe de vir aqui e digitar lá: olha, pastor, eu recebi a minha vitória, eu recebi a minha bênção, a minha cura, a minha libertação. Sônia Aparecida está aí, Deus te abençoe. Volte aqui para poder testemunhar. Não faça como os outros leprosos. Quem se lembra da história? Você lembra da história? Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para testemunhar o milagre. Não seja como os outros 9 leprosos. Se você receber a sua bênção, se você receber a tua vitória, venha aqui testemunhar, testemunha a sua vitória lá na tua igreja, testemunha a sua vitória para o seu pastor, amém? Para você envergonhar o diabo e dizer: olha aqui, eu sirvo o Deus vivo, eu sirvo o Deus que promete e cumpre, amém? Glória a Deus, é muito bom estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continuem acompanhando as nossas mensagens. Curtem as nossas mensagens. Meus amados, é importante. Se vocês gostaram da mensagem, compartilhe a mensagem. Amém? Nós vamos continuar lançando as mensagens. Então, se vocês gostaram das mensagens, compartilhe a mensagem. É importante, porque aí essa mensagem vai alcançar mais vidas. Essa mensagem vai também abençoar novas vidas, vai abençoar os teus amigos, vai abençoar todas aquelas pessoas que forem alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus mediante a tua vida. Seja um cooperador da obra de Deus, amém? Então, se você gostou dessa palavra, se você gostou dessa mensagem, compartilha aí na tua linha do tempo, amém? Compartilhe as nossas mensagens, as nossas imagens, os nossos textos, compartilhem, amém? Vamos juntos, eu e vocês, o Ministério do Pastor Eric Santana e todos vocês, levar essa mensagem para longe, amém? Glória a Deus, uma boa noite. Amanhã, se na sua cidade é feriado, aproveite, descanse bem, amém? Que Deus te abençoe.